O peso do pecado. O que Itachi Uchiha pode nos ensinar? Você já percebeu que alguns dos personagens mais marcantes dos animes carregam um peso que parece impossível de suportar? Poucos representam isso tão bem quanto Itachi Uchiha. Para o mundo, ele era um traidor, um assassino, um homem frio, incapaz de sentir qualquer emoção. Mas por trás daquele olhar sereno, existia alguém completamente quebrado por dentro. Alguém que carregava um segredo, uma dor e uma culpa que quase ninguém conseguia compreender. E é justamente aí que sua história se conecta com a nossa. Porque, assim como Itachi carregava um peso enorme, nós também carregamos um fardo que muitas vezes tentamos esconder. O peso do pecado. O pecado não destrói apenas nossas atitudes. Ele corrói o coração, rouba a paz, gera culpa e nos afasta de Deus. É por isso que hoje vamos refletir sobre o que a história de Itachi pode nos ensinar e, principalmente, sobre a esperança que existe em Cristo para todo aquele que decide entregar o seu fardo a Ele. Na história de Naruto, Itachi Uchiha tomou decisões que marcaram sua vida para sempre. Ele viveu isolado, escondeu a verdade, carregou culpa, dor e sofrimento. Mesmo acreditando que estava protegendo aqueles que amava, nunca conseguiu escapar completamente das consequências de suas escolhas. E de certa forma, isso se parece muito com o pecado na nossa vida. Muitas pessoas pensam que pecado é apenas fazer coisas erradas, mas a Bíblia nos ensina que o pecado é muito mais profundo. Ele nasce no coração, nos afasta de Deus e deixa marcas que, com o tempo, se tornam cada vez mais pesadas. Quantas vezes tentamos esconder nossos erros? Quantas vezes fingimos que está tudo bem, quando por dentro estamos quebrados? Às vezes, carregamos culpas que ninguém conhece, feridas que ninguém vê, vergonhas que jamais contamos a alguém. Por fora podemos até parecer fortes, mas por dentro estamos cansados, sobrecarregados e sem paz. Assim como Itachi carregava um fardo invisível, muitas pessoas vivem hoje carregando o peso do passado, dos erros, da culpa e da vergonha. E quanto mais tentamos resolver tudo sozinhos, mais pesado esse fardo se torna. Porque existe um peso que nenhum ser humano foi criado para carregar sozinho. E é exatamente nesse momento que a história de Itachi deixa de ser apenas um anime e passa a nos lembrar de uma verdade muito maior. Todos nós precisamos de alguém capaz de carregar aquilo que nós não conseguimos. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim, carregando um peso que ninguém conhece, escondendo feridas que nunca teve coragem de contar, se culpando por escolhas do passado, acreditando que a sua história já está escrita e que não existe mais esperança. Talvez você até sorria por fora, mas por dentro, o seu coração esteja cansado de carregar tanta culpa. Itachi Uchiha viveu exatamente assim. Em um momento marcante de sua história, ele diz: as pessoas vivem suas vidas presas ao que aceitam como correto e verdadeiro. É assim que definem a realidade. Mas existe uma verdade que vai além da nossa realidade, dos nossos erros e da nossa culpa. A verdade de Deus. A Bíblia declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso significa que nenhum de nós está livre do pecado. Todos precisamos da graça de Deus. Mas é justamente aqui que a nossa história se torna completamente diferente da história de Itachi. Itachi carregou o seu fardo até o fim. Nós não precisamos. Porque Deus nunca quis que vivêssemos presos à culpa, à vergonha e ao peso do pecado. Jesus fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. Como diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Existe alguém que veio carregar o peso que estava sobre os nossos ombros. O profeta Isaías escreveu séculos antes do nascimento de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. E essa é a maior diferença entre a nossa história e a de Itachi. Ele precisou carregar sua dor até o fim. Jesus escolheu carregar a nossa. Na cruz, Cristo levou sobre si o pecado, a culpa e a condenação que eram nossas, para nos oferecer perdão, uma nova vida e uma nova esperança. Por isso, não importa o que você fez, não importa o tamanho da sua culpa, não importa quantas vezes você caiu. Se você entregar a sua vida a Jesus, o seu passado não precisa definir o seu futuro, porque a palavra de Deus promete. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E na João 1:9 hoje, Jesus continua fazendo o mesmo convite. Entregue a Ele o seu fardo. Entregue a sua culpa. Entregue o seu passado. Porque aquilo que você não consegue carregar, Cristo já carregou por amor a você. Conclusão. A esperança que Itachi nunca encontrou, mas nós podemos encontrar. Depois de tudo o que vimos na história de Itachi, fica uma pergunta: existe alguém capaz de tirar o peso da culpa que carregamos? A resposta da Bíblia é sim. Jesus Cristo fez aquilo que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Ele tomou sobre si o peso do nosso pecado para que pudéssemos receber perdão, paz e uma nova vida. Como está escrito: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5 na cruz. Jesus carregou aquilo que nos condenava. A culpa que nos prendia, Ele pode perdoar. A vergonha que escondemos, Ele pode transformar em testemunho. O medo pode dar lugar à esperança. E o vazio pode ser preenchido pela presença de Deus. A própria palavra nos garante. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na João e não 9 ao longo da história, Itachi carregou um peso que parecia impossível de suportar. Sua jornada nos faz refletir sobre as consequências das nossas escolhas. Mas a nossa história não precisa terminar da mesma forma. Em Cristo, sempre existe a possibilidade de um novo começo. O apóstolo Paulo escreveu: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Coríntios 5:17. Não importa o tamanho do seu erro. Não importa quantas vezes você caiu. Não. Importa o peso que você está carregando neste momento. A graça de Deus é maior do que o seu passado. O amor de Cristo é maior do que a sua culpa. E a cruz é maior do que o seu pecado. Como Jesus declarou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Pecado pode ter marcado o seu passado, mas ele não precisa definir o seu futuro, porque, enquanto há vida, existe esperança. E essa esperança tem um nome: Jesus Cristo. Hoje, Ele continua fazendo o mesmo convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se você está cansado de carregar esse peso sozinho, entregue sua vida a Cristo. Nele existe perdão, existe restauração, existe paz. E existe um propósito muito maior do que qualquer erro que você já tenha cometido. Se esta reflexão falou ao seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal Otaku de Propósito para acompanhar mais conteúdos que unem o universo dos animes às verdades transformadoras da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não existe pecado grande demais para a graça de Deus, nem passado tão sombrio que o amor de Cristo não possa transformar. E escreva nos comentários o nome de um personagem de anime que você gostaria de ver no próximo vídeo.